Nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, ainda envolvidos nas reflexões dessa página, nós te rogamos, Senhor Jesus, nesse instante, o amparo para esse trabalho, esse estudo que ora se inicia. Nós rogamos a toda a espiritualidade amiga que possa nos envolver, alargando a nossa mente para que possamos compreender melhor a mensagem da noite de hoje, do Teu Evangelho. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aqui estarmos já reunidos em Teu nome para mais esse estudo da noite. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga e te pedimos, Senhor, que nos envolva, que envolva todos os irmãos que aqui não puderam estar nesta noite, mas que eles possam receber igualmente essa luz, essa harmonia, essas vibrações amorosas. Envolva, Senhor Jesus. Nossa querida Mãe Maria esteja conosco, nos envolvendo a cada instante. E assim pedimos a permissão ao nosso mentor espiritual da casa, Papa Pio XII, para em Teu nome, Jesus, em nome de Maria e acima de tudo em nome de Deus, dar por iniciado o estudo da noite de hoje, que assim seja. Históricas, eu entendo. Vai até fariseus, não é isso? Então, nossa facilitadora de hoje, a nossa irmã Eliane. 29. Todos fechados. Desse livro grande é a página 29. Notícias históricas, item 3. Vai até onde, Eliane? Vai até fariseus. Todo mundo já encontrou? Tem tudo marcadinho, né, gente? Valéria? Fechou? Então vamos. Boa noite a todos. Boa noite. Então, aqui nas notícias históricas, né, fala assim: para bem compreender outras passagens dos evangelhos, é necessário conhecer, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, com frequência foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Então, Kardec colocou aqui essas definições para que, quando a gente leia aqui o Evangelho, a gente saiba do que ele está falando, né? De que povo ele está falando, de que profissão ele está falando. Então, nós começamos aqui com os samaritanos, né? Os samaritanos, eles foram criados desde que os assírios dominaram, né, aquela região em 722 a.C., né? Então, o reino de Israel foi conquistado nessa época, né? E os samaritanos são um povo étnico, religioso, da antiga Palestina, e eles seguiam uma forma de judaísmo diferente da forma dos judeus. Aí aqui fala assim: depois do cisma das 10 tribos, porque houve uma cisão nessa época aí, depois que o rei Salomão faleceu,
Então, as 12 tribos se dividiram. Ficaram 2 tribos para um lado e 10 para o outro. Essas 10 tribos, né, formaram o reino de Israel e as outras 2 o reino de Judá. E então, desde essa época, eles começaram a lutar entre si, né? Os samaritanos, eles sempre se sentiam um povo que era mais Privilegiado. isso, mais privilegiados do que os outros. Então aqui está assim: depois do cisma das 10 tribos, Samaria se tornou a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Mas esse Herodes aqui não é o Herodes do tempo de Jesus, não, tá, gente? Isso aqui foi muito antes. É o Grande. Esse é Herodes o Grande. Os samaritanos tiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se constantemente entre os 2 povos que afastaram todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tomar a decisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Eles eram bem radicais mesmo, né? Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, animatizados, perseguidos. Os antagonistas das 2 nações tinham, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem, eram os protestantes daquela época. E então, ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, né, o Deus dos judeus, eles adoravam também outros deuses, né? E então, eles hoje se encontram ainda em Samaria, né, que ainda existe, e Samaria está localizada entre Israel e Cisjordânia. Então eles tá aqui assim, encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Naplouse e Jafa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que outros judeus e não contraem aliança senão entre eles. Então eles levam assim o Pentateuco de Moisés muito a sério, né? E o Pentateuco de Moisés era formado pela Gênesis, que falava sobre a criação do mundo, né? O Êxodo, que contava quando os hebreus foram levados do Egito para a Terra Sagrada, na Terra Prometida. Levítico, que era o livro dos sacerdotes, né, dos levitas. Números, que era o livro que falava sobre o recenseamento dos hebreus. Aí o Deuteronômio, que eram as leis de moral, que falavam sobre a pessoa se unir a Deus, né? E trazia assim uma forma da pessoa se conduzir dentro daquilo que futuramente, nessa época ainda Jesus não estava, né? Mas se mantendo dentro daquilo que Deus queria da pessoa, né? Que se mantivesse sempre no bom caminho.
E agora vem os nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam o voto. Nossa Senhora, está difícil aqui. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e à conservação de sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Este foi também o nome dado de uma seita herética nos primeiros séculos da era cristã. E da mesma forma que os gibeonitas, das quais adotavam certos princípios, misturavam as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Então, eles, ao mesmo tempo que eles adotavam nessa seita aí, o que Jesus trouxe, né, de bom com relação ao Evangelho, eles também praticavam a lei de Moisés, né, a lei mosaica, daquela olho por olho, dente por dente. E esse termo, né, o nazareno, passou a designar naquela época as pessoas que seguiam a Jesus, né? E então, no livro de Atos e Testamento, né, Paulo foi acusado de ser o líder dos nazarenos, né? E então, os nazarenos, né, depois deixaram de existir, mas Jesus era conhecido como o Galileu, né, e como Nazareno também. Publicanos, né? Assim se chamava na antiga Roma os cavaleiros arrematantes, quer dizer, os cobradores das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda a natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do Império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime da França e tais como existem ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam, porque eles eram pessoas que eles eram odiadas pelos judeus, porque eles se aliaram aos romanos, né, na cobrança de impostos, e eles cobravam além daquilo que os romanos mandavam cobrar. Então, o que eles conseguiam de excesso na cobrança ia para o uso próprio. Por isso que eles tinham casas maravilhosas, eles tinham propriedades maravilhosas. Não era em vista só do trabalho, era daquilo que eles retiravam licitamente do povo judeu. Então, eles não estavam nem aí para os riscos que eles corriam, porque eles eram ameaçados de morte, eles eram odiados. Mesmo assim, né, eles fechavam os olhos a isso e continuavam fazendo da forma como eles faziam a cobrança indevida, né? Frequentemente adquiriram o que muitos eram produto de exações e de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esta palavra se torna em mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como publicano, rico como publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Da dominação romana, foi o imposto que os judeus aceitaram mais dificilmente e que lhes causava maior irritação. Seguiram-se
várias revoltas que dele fez uma questão religiosa, porque o olhavam como contrário a ele. Formou-se mesmo um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, mas esse aqui não é o Judas Tadeu nem o Judas Iscariotes, não. É o Judas de Gamala. Então ele estava querendo fazer uma revolta realmente para tirar esses publicanos, né, dessa função, né? Os judeus tinham, pois, horror ao imposto e, por consequência, a todos aqueles que estavam encarregados de recebê-lo. Daí a sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas. Quer dizer, a pessoa até podia ser uma pessoa boa de coração, né? Não ser corrupta, mas em vista de ter essa função de cobrança de impostos, né? De ser um publicano, ele era mal visto pelas outras pessoas e, ainda que ele tivesse uma boa conduta, as pessoas evitavam estar com eles, porque é aquilo, né? É produto do meio, né? Então, como ele tinha essa função, as pessoas preferiam não estar com essas pessoas, né, de boa conduta, embora fossem publicanos, né, para não se comprometerem. Os judeus mais importantes acreditavam se comprometer tendo com eles relações de intimidade. Agora vem os portageiros. Os portageiros eram cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da arrecadação dos direitos à entrada das cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Eles sofriam a mesma reprovação dos publicanos em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano unido ao de gente de má vida. Essa qualificação não implicava na de debochados e de pessoas desprezíveis. Era um termo de desprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Então, os portageiros eram os porteiros, né, que ficavam ali no acesso dos templos ou de grandes propriedades, cobrando o ingresso das pessoas, né, para as pessoas entrarem, e também ficavam tomando conta na hora da saída, né? E por eles fazerem esse tipo de serviço também, eles, como falou aqui o texto, eles eram mal vistos como eram os publicanos, né? Os fariseus, né, vem do hebreu parás, divisão e separação. A tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e que se tornaram artigos de dogma. Era, entre os doutores, objeto de intermináveis discussões e, mais frequentemente, sobre simples questões de palavras ou de forma, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas que pretendiam ter cada um o monopólio da verdade e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre essas seitas, a mais influente era o dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé não era devida senão às Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente
sob Hyrcane, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, este último, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram seu poder e conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus, eles faziam parte do grupo, eles dominaram ali essa parte, dominaram não, eles fizeram parte dessa parte religiosa, muito influente no judaísmo, desde 516 a.C. Então vejam quantos anos eles ficaram ali, ainda como os fariseus, Então eles eram conhecidos pelo rigoroso cumprimento da lei de Moisés e por sua interpretação detalhada das escrituras judaicas, diferente dos outros grupos religiosos da época, como os saduceus. Os fariseus acreditavam não apenas na Torá escrita, mas também em uma lei oral. Essa lei oral era uma lei que consistia em passar de pessoa para pessoa ali dentro da religião, Então eles levavam esse ensino que não estava escrito, mas que passou de pessoa para pessoa, como também sendo parte da religião. Eles acreditavam muito nisso. Então eles enfatizavam muito a importância da pureza ritual, da observância do sábado. Por isso eles criticavam tanto Jesus quando Jesus fazia alguma coisa aos sábados. Eles não admitiram nunca as curas que Jesus fez no sábado, porque sábado para eles é um dia sagrado e deve ser guardado, e ninguém deve fazer nada de diferente nesse dia, Não, os fariseus tomaram parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores. Então, a gente vê aqui, por isso que eles odiavam tanto Jesus, Porque Jesus foi uma pessoa inovadora. O que ele trouxe através dos ensinamentos, falando de um Deus completamente diferente daquele Deus que os judeus conheciam, eles realmente ficaram muito incomodados com isso. Por isso eles quiseram logo calar Jesus, Eles afetavam com uma grande severidade de princípios, mas sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, um amor excessivo à dominação. A religião era para eles antes um meio de subir que o objeto de uma fé sincera. Quer dizer, eles usavam ali a religião como uma forma de se elevar perante o povo, E não para ser realmente uma pessoa que iria ligar o povo a Deus. Eles queriam realmente mostrar o poder. Eles queriam estar ali para mostrar que eles eram as pessoas que sabiam tudo, a respeito dos ensinos de Deus, Mas eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens
por isso eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, pelo menos faziam profissão de crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Está no capítulo 4, número 4. Jesus estimava, antes de tudo, a simplicidade e a esparidade de coração, que preferia na lei o espírito que vivifica, a letra que mata. Aplicou-se durante toda a sua lição a desmascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos obstinados. Por isso se aliaram aos princípios dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e o fazer perecer. Então, no Novo Testamento, Jesus aparece muito em debate com esses fariseus, né? Principalmente em questões que discutiam as leis de Deus, né? Então, ele falava de um Deus de amor, de um Deus que era um Deus que perdoava, apesar de ser justo. E eles viam Deus completamente de uma forma diferente, né? Mas nem todos os fariseus eram assim. A gente pode ver que Nicodemos foi um fariseu que ele tinha um coração muito bom, ele se aproximou de Cristo, ele procurou saber, né, das reais intenções de Cristo. Ele gostava daquilo que Cristo falava, ele ouvia com atenção, respeitava, e ele tinha um carinho muito grande por Cristo, né? Por ele, Cristo, se todos os fariseus tivessem a mesma visão que Nicodemos tinha, Jesus Cristo não teria sido crucificado, não teria sido morto, né? Então, após a destruição do Templo de Jerusalém, a corrente farisaica se tornou uma base para o desenvolvimento do judaísmo rabínico, né? E é interessante a gente falar que o judaísmo, ele não aceita Jesus como o Salvador, como o Messias, porque eles acreditam que Jesus Cristo, ele se dizia filho de Deus, se achando uma pessoa especial. E perante os olhos dos judeus, isso não pode acontecer. Perante os olhos dos judeus, todos os filhos de Deus são iguais. E ninguém deve se elevar para se colocar diferente de ninguém, né? Então, eles não aceitam Jesus da forma como a gente aceita, né? Porque a gente sabe que Jesus não se colocou acima de ninguém. Jesus foi uma pessoa que trouxe para a gente o amor, a forma da gente se amar, né, uns aos outros, o respeito a Deus e não temor a Deus, que a gente tem que respeitar, mas não temer, porque Deus não nos prejudica de forma alguma. Tudo que a gente passa na nossa vida é em decorrência das nossas ações, é a lei de causa e efeito, né? Então, a gente tem que saber, né, que Jesus, conforme os judeus falam, ele não era uma pessoa que se colocou acima de ninguém. Muito pelo contrário, porque se ele quisesse fazer isso, ele podia perfeitamente ter agido de uma forma diferente e não ter sido levado à cruz da forma como ele levou, né? Então, ele é uma pessoa que realmente merece todo o nosso respeito e a nossa gratidão por ele ter trazido para nós o Evangelho, né, que nos mostra uma forma da gente se conduzir dentro da caridade, né, dentro daquilo que é bom, né, e dentro daquilo que na nossa vida futura
quando a gente sair dessa vida aqui, né, terrena, e partir para o outro lado, a gente vai chegar do outro lado bem melhor. Então é isso. A palavra está aberta. Vai seu lema, pega um gancho. Esse menino vai pegar uma carona. Isso. Posso falar? Não, ela agradecer a sua locução, foi muito bom e muito oportuno para o nosso conhecimento. Obrigado, Senhor. Certamente que Jesus, ele tomou o samaritano como pedra principal daquela vez que o samaritano era os crentes naquela oportunidade, que todo mundo adorava a Deus no templo, e o samaritano adorava a Deus em qualquer relação. No monte. No monte. Gerizim. Qualquer monte adorava a Deus. Aí Jesus chamou o caído na beira da estrada, ele tomou como salvador o samaritano, e não os outros. Eu não quero casar mais com o rapaz de Jesus. Pois é. Chamaram o Jesus, tudo bem, quem foi o próximo daquele que caíram do chão? Às vezes foi o samaritano. Pois é. Quer dizer, tudo isso ia via de encontro aos judeus. Os judeus eram os mandatários. Vinha Jesus e dizia que era o samaritano, estava completamente fora. Aí dizia, vamos matar Jesus. E só aceita tirar Jesus do nosso caminho. Mas não foi bem assim. Né? E terminou o Jesus caindo. O Jesus saiu, superando tudo isso. E ele pergunta quem foi o próximo daquele que estava caído. O samaritano. E aí, por essa mais outros, quiseram matar Jesus mais cedo. Mas não foi isso que aconteceu. Foi durou, foi uma coisa. Mesmo ele disse, você focou bastante a respeito da passagem do Cristo, muito focado aí. E no seguinte, muita gente está querendo fazer suas colocações. Sabe? Eu não vou aqui, eu não vim aqui para mergulhar meus conhecimentos e ouvir de ninguém. Não, mas aí o senhor está nos visitando aí, a gente gostaria de ouvir, né? O senhor pegando o gancho. Fala, seu Fernando, o que o senhor queria falar. Não, eu até fiz um comentário da semana passada que as coisas que estão escritas aqui há tantos milhões de anos passados são sempre presentes. E mais uma vez me chama a atenção quando você deu as suas explicações de que a corrupção já existia naquela época antes de Cristo, coisa que eu nunca imaginava. Eu ouvia falar de que desculpa assim, fugir um pouquinho, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Os cobradores de impostos. Exatamente. Não, e também quando eu comecei a me entender como gente,
se crucificavam muitos portugueses que vieram aqui e roubavam nossas fortunas para levar para Portugal, não sei o quê. E a gente vê que a coisa não é bem assim conforme a gente aprendeu, pelo menos eu, no primeiro momento, no primário, e que essa questão aqui da cobrança de impostos, né, criando já essa animosidade com outros povos, né, com certeza isso deixava muitas pessoas bastante tristes, constrangidas, revoltadas, porque estavam sendo lesadas, né, de coisas que não se fazia sentido, né? Então, eu não vou fazer comentário que está pela na minha mente, mas a gente vê que essas coisas aqui, a política se aproveitou acredito até disso tudo que estava já escrito, e começaram a distorcer as coisas de tal forma, e nós chegamos aí hoje como nós estamos. Ponto, só isso, só que queria fazer esse comentário. Então, a gente vê que Kardec, ele fez um apanhado de cada povo naquela época, né? Porque vai continuar aqui, né? Nós vamos ter outros a falar no próximo Evangelho. Mas Kardec pegou exatamente essas pessoas porque é uma representatividade do nosso hoje. Se a gente vê, né, os samaritanos, né, como o seu Liminha falou, que eram tidos como os crentes hoje em dia, né, que houve também essa cisão da Igreja Católica na época do Lutero, exatamente, há 70 anos já pesa. Então, houve essa... Não apoiado, viu? Né? Então, o que acontece? Cada um está dentro do seu entendimento, sabe? Nós temos que ver que a religião, conforme o entendimento daquelas pessoas, a gente não pode aqui julgar. Não cabe a nós espíritas julgar A, B ou C se está certo, se está errado. Por quê? Porque é o entendimento das pessoas naquela época e hoje também. Né? Os nossos irmãos protestantes têm um pensamento diferente do nosso, mas isso não quer dizer que eles estão errados. Né? Cada um dentro do seu entendimento, da sua compreensão. E quando ele fala aqui do samaritano, que o senhor Lima já colocou, né? E ela falou da cisão que houve depois da morte do Salomão, né? Então se dividiu essas tribos, né? Que eram os samaritanos, eles se diziam os verdadeiros descendentes de Abraão, que eram os israelitas. Eles eram muito rígidos, contidos dentro daquele Pentateuco que o Moisés deixou. E já a tribo de Judá são os judeus. Então, o que os samaritanos não admitiam? Né? Eram os livros dos judeus e eles seguiam os deles, Pentateuco. Eles também não aceitavam Jerusalém como a cidade santa, e muito menos o templo deles. Por isso que eles fizeram o templo lá no Monte Gerizim. Eles faziam as oferendas dele, faziam as orações nesse monte, para não se misturar. Eles eram um pouco assim, meio separativistas, né? Mas isso é um entendimento naquela época também, como hoje também tem alguns irmãos que se distanciam da gente também. Então a gente tem que entender que tudo o que Kardec coloca aqui é para a gente fazer uma avaliação, né? Que não era diferente, o nosso mundo hoje não é tão diferente do mundo antigamente. Por exemplo, aqui, né, como ele falou aqui, dos portageiros, né? Os portageiros era como se fosse ali, não tem ali na entrada da cidade o pedágio? Então, naquela época, eles ficavam nas entradas das cidades tirando o imposto. É aqui. A gente gosta de pagar?
Não gosta, a gente acha ruim, ainda mais que é um preço caríssimo no final de semana, então é pior, mais caro. Então também é isso que o Kardec estava colocando, porque hoje em dia a gente reflete que o mundo ainda precisa aprender, precisa modificar muita coisa. Nós ainda somos um pouco daquele resquício, né? São os espíritos que estavam naquela época, estamos hoje aqui, ainda pautando as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos, as mesmas divergências, né? Em pleno ano 2024, né? Aí é que ele fala dos fariseus, que os fariseus sempre tiveram uma importância muito grande dentro de Israel, até hoje eles ainda estão, né? Que é os rabinos, né? Eles são muito fortes, dominadores ali dentro de Israel, muito rígidos, né? Seguem religiosamente a Torá. E os fariseus, eles se adornaram como doutores da lei. Eles realmente estudavam. Como hoje os rabinos são pagos pelo Estado de Israel para estudar a Torá. Então, naquela época, os fariseus eram considerados doutores da lei. Eram os sabichões, eram os que sabiam, eram os que ditavam uma lei, a norma, o comportamento para o povo, mas não para eles. É aquela história, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Então, eles eram todos cheios de regras, de dogma, de rituais. E tem aquela passagem que Jesus foi comer com os discípulos e eles os fariseus ficaram recriminando eles comerem com as mãos sujas. E Jesus falou que o que faz mal ao homem não é o que entra, é o que sai. Exatamente, que é o que está dentro do nosso coração. Então, eles nutriam esse tipo de dogma, de preceitos exteriores. Porém, eles não trabalhavam o interior, que é o respeito ao próximo, o amor ao próximo. Se uma viúva, uma mulher ficava viúva, eles tomavam todos os bens da viúva para eles, lá para a religião deles. E a pobre ia mendigar. Então, isso é amar ao próximo? Não é. Então, quando Jesus adentrou Israel, Jerusalém, com os ensinamentos dele, né, de amar ao próximo, de ser irmãos, que Deus era nosso Pai, que nós éramos filhos de Deus, eles vamos parar por aqui. Não é assim não. Então começaram a criar aquela celeuma para exatamente criar aquele conflito com os mandatários romanos para poderem sacrificar Jesus. E a gente sabe que são interesses, né? Não era que eles queriam livrar o povo de Jesus, era exatamente para eles não perderem o poder. O poder é, como diz os espíritos para Kardec, o egoísmo, o orgulho e interesse pessoal é a grande chaga da humanidade. E era isso que existia naquela época, né? Então eles queriam, todos, como ela falou, né? Hillel, foi o que adentrou Israel com esse conceito, né? Do fariseísmo muito rígido, muito fechado, eles não admitiam entrar mais ninguém, né? Tudo era eles. Esses ensinamentos orais não era para o povo, era para eles usavam contra o povo, né? Eles usavam contra o povo, mas eles não se permitiam modificar. Daí Jesus dizia a eles: túmulos caiados por fora e podres por dentro, né? Então é isso que o Kardec quis mostrar para nós, que hoje em dia ainda tem fariseu, tanto é que é usado, fariseu, né? Porque ainda tem. Somos nós os espíritos que estavam naquela época ainda vivenciando esse egoísmo, essa falta de respeito com nossos irmãos e até com essa falta de respeito com a lei de Deus.
utilizavam as leis de Deus para o benefício próprio. Existe hoje em dia isso? Existe. A gente vê muito, né? Então, é uma reflexão para nós que a Terra traz, para que nós possamos nos avaliar. Será que nós estamos sendo fariseus? Será que nós estamos sendo samaritanos? Mas como tem a parábola do samaritano, apesar deles terem alguns procedimentos que foi por isso que Jesus falou para o samaritano no poço, que se ele desse a água dele para ela beber, ela teria a vida eterna, seria uma renovação. Porque os samaritanos também, como ela falou, eles acreditavam no Senhor, no Deus de Israel, mas eles tinham ainda os requisitos do paganismo, com muito ainda alguns deuses que até faziam sacrifícios, não humanos, mas faziam sacrifícios também. Então, o que Jesus quis dizer para ela? Para ela abandonar todo aquele conceito, né, da tribo dela e beber aquela água, que era a água da vida, do conhecimento, para que ela pudesse ter uma renovação interior. Então, tudo isso está aqui. Nós somos ainda somos samaritanos, samaritanas, somos fariseus, somos portageiros, somos todos eles. E os outros que vão vir aqui também, na semana que vem a gente vai estudar. Podem comentar. Já tem mais um tempinho. Seu Francisquinho? Nada a declarar, só a refletir. Está tudo tão explicadinho. Fernando? Mas é isso, o Evangelho do Cristo, né, que a gente nós estamos iniciando, né, nós estamos iniciando o Evangelho. Nós já fizemos, essa é a 4ª vez que nós estamos lendo este livro aqui, é o livro da vida, né? Então, a primeira vez, acho que nós passamos uns 8 anos, né, gente, estudando, porque a gente vem estudando item a item, exatamente para mastigar com entendimento, para compreensão, porque é o livro da nossa vida. E aí nós estamos pela 4ª vez já iniciando, e aí a gente vem adentrando com todo esse entendimento, porque isso aqui que ela colocou hoje vai ser estudado nos próximos capítulos mais à frente, que tem essas citações, que é para nós podermos saber, ter o conhecimento de quem eram essas pessoas que Jesus tanto se referia, como acorda, olha aí, fulano é assim, o fulano então não sede como eles, mais ou menos Jesus quis dizer isso, né? Então, por isso que nós estamos adentrando com essas explicações aqui, para poder, já quando iniciar o primeiro capítulo, a gente já está preparadíssimos. E apesar da gente já ter estudado inúmeras vezes, é como se estivesse estudando pela primeira vez. Né? E ver como é claríssimo tudo que está aqui. Selena, quer fazer alguma colocação? Só se repetir. Só para acrescentar, agora eu lembrei do detalhe, quem quiser conhecer melhor a vida de Cristo, tem um livro que foi escrito nos anos 80, até o Chico soube do livro, leu o livro e levou até para o Divaldo, lê esse livro aí. Mas ele nunca disse exatamente, pelo menos para minha mãe, se aquilo era real ou não. Eu acho que é. É o seguinte, são vários volumes da saga da Operação Cavalo de Troia. Alguém já ouviu falar disso? Pois é. É a história de supostamente um experimento que foi feito nos anos 70 de
dois vamos dizer, crononautas que retornam na época de Cristo, numa cápsula, e descrevem tudo os últimos dias de Jesus ali. Jorge André, que é um espírita muito famoso e já desencarnou, ele, na opinião dele, aquilo ali foi o Benítez, que é o autor do livro, seria uma visão que o Benítez teve, né, de inspiração, e como médium ele começou a relatar aquilo como se ele tivesse voltado. Mas tem muita coisa no livro científico que o Benítez não tem esse conhecimento. Mas muitas vezes, Fernando, esses livros, a gente tem que analisar. Não, pois é, eu estou falando, é muito detalhado. Né? Ele diz, inclusive, que Jesus tinha 1,81 m de altura. Escreve tudo. É sensacional, são mais de 8 volumes ou 9 volumes. Quem leu, você já deve ler, é muito importante ler, porque é mais cultura ainda. É impressionante, o livro é impressionante, as obras dos 8 volumes. Tem um estudo da FEB na internet, quem quiser adentrar para estudar, está desde a época da pandemia. Chama-se O Evangelho de Viver. É muito importante, porque é o Evangelho puro, né? Exatamente o início. Então, tem muitas colocações, muitas pesquisas que ele elucida assim, com muita clareza, né? E seria muito bom quem quisesse adentrar esse estudo, é só adentrar na internet, é FEB TV, tá? Gente, vamos passar para a segunda parte, que é a parte do Pai.